O que diferencia os humanos dos outros animais? Biologicamente, temos hardware semelhante ao de outros animais, como chimpanzés e gorilas. Braços, pernas, olhos, ouvidos, cérebro, etc. Também temos o mesmo sistema operacional de instintos básicos de outros animais que nos diz o que fazer. Procuramos instintivamente por comida, encontramos um companheiro para procriar e buscamos a companhia de outras pessoas. Então, se o hardware e o sistema operacional são iguais ou muito semelhantes aos de nossos parentes mais próximos, como símios, macacos e até mamíferos, então o que nos torna humanos? A resposta está no software ou na nossa psicologia, mas mais especificamente na nossa capacidade de contar histórias. Carl Jung, o genial psicanalista suíço, olhou para humanos de diferentes culturas e continentes e descobriu algo extraordinário. Todos nós temos mitos e histórias muito semelhantes, religiosos e não religiosos. Agora, como é possível que humanos com pouco ou nenhum contato com outros humanos produzissem os mesmos mitos, histórias e personagens? Ele percebeu que compartilhamos o mesmo software oculto, nosso inconsciente coletivo. Nos primeiros dias da evolução humana, o nosso software ou psicologia foi moldado pelos nossos antepassados, e portanto, a nossa psicologia ressoa com certas histórias e personagens. Essas memórias coletivas estão costuradas em nosso DNA humano, o que nos torna diferentes das outras espécies. Não só isso, produzimos uma linguagem sofisticada para comunicar esses mitos e histórias a outras pessoas, especialmente às gerações futuras. Então, hoje falarei sobre a vida de Jung, as principais ideias filosóficas e psicológicas, e finalmente, 10 segredos filosóficos que podemos aprender com ele. Então compre um pouco de queijo suíço e vamos analisar como as bactérias transformam o leite azedo em um alimento delicioso. Brincadeiras à parte, vamos falar sobre como Jung abriu um buraco na psique humana para compreender as camadas mais profundas de nossas memórias ocultas do passado, armazenadas em nossa capacidade de contar histórias que herdamos de nossos primeiros ancestrais. Vida. Carl Jung nasceu em 1875 na Suíça. Assim como o pai de Friedrich Nietzsche, o pai de Jung era pastor de igreja e sua mãe também vinha de uma família de clérigos religiosos. Enquanto seu pai era um homem digno, com inclinações acadêmicas e severo, simbolizando estabilidade, sua mãe sofria de depressão, via fantasmas e passava algum tempo em hospitais devido a doenças misteriosas, portanto, ela representava o caos e a falta de confiabilidade durante sua infância. Como resultado, o pequeno Carl passou longas horas sozinho e tornou-se profundamente introvertido e solitário. Embora observasse o conflito conjugal entre os pais, também passava longas horas na sua própria imaginação, desenvolvendo mundos vívidos e claramente organizados que contrastavam com o caos exterior. Esta é uma característica muito comum entre grandes romancistas cuja imaginação vê coisas que as pessoas comuns não veem ou não têm tempo para ver. Na verdade, ele articulou mais tarde a sua ideia principal de individuação, na qual a tarefa de cada indivíduo é desenvolver a consciência a partir do caos do inconsciente. Uma boa analogia seria um vulcão que parece lindamente simétrico na superfície, mas ao mesmo tempo surge das profundezas do caos abaixo. Portanto, a individuação é um processo semelhante no qual uma pessoa desenvolve a sua ideia de si mesma a partir do caos das memórias inconscientes que herdamos dos nossos antepassados. Quando menino, ele testemunhou rituais e cerimônias religiosas devido ao envolvimento de sua própria família. Do lado materno, a família estava envolvida em atividades religiosas ocultas. Ele traçou um paralelo entre uma criança fazendo artesanato e essas atividades religiosas ou ocultas. Por exemplo, ele desenhou uma figura na ponta do lápis que lembrava um totem religioso, um símbolo de calma e conforto. As crianças se apegam a determinados objetos, por exemplo, um cobertor de segurança, um brinquedo ou qualquer outra coisa, que levam consigo para onde quer que vão e até abraçam o item enquanto dormem. Ele percebeu que isso era semelhante às cerimônias e rituais religiosos que os humanos realizam sem realmente perguntar por quê. Nós simplesmente fazemos isso. Isto se tornou a base de sua teoria do inconsciente coletivo, o que significa que nascemos com certas memórias transmitidas pelo nosso profundo passado ancestral.
Quando ele tinha 12 anos, foi empurrado por outro menino, deixando-o inconsciente. Como resultado, Jung não pôde ir à escola porque desmaiava sempre que se lembrava disso. Ele passou 6 meses em casa. Seus pais achavam que ele tinha epilepsia, uma doença muito comum entre muitos romancistas como Dostoiévski, Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe e muitos outros. Mas em algum momento de sua vida o desmaio passou. Quase milagrosamente. Isto abriu possibilidades para o jovem Jung que ele não conseguia explicar cientificamente. Na adolescência, começou a ler filosofia, principalmente filósofos alemães como Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Sua família queria que ele se tornasse pastor assim como seu pai. Mas Jung estava interessado em arqueologia, porque estava interessado no nosso passado mais profundo. Isso ocorreu em parte porque o conflito doméstico de seus pais tornava seu presente pouco atraente e o tornava solitário, então ele se refugiou no passado, mas em parte devido a uma interessante lenda familiar. Enquanto crescia, ele ouvia uma lenda familiar de que seu avô era filho ilegítimo do gigante literário alemão Goethe. Então ele leu o Fausto de Goethe aos 15 anos, que o influenciou profundamente ao longo de sua vida. Para quem não sabe, o Fausto de Goethe é a história de um estudioso que vende sua alma ao diabo em troca de conhecimento e prazeres ilimitados. A história tem um tom cristão profundo de que é preciso resistir à tentação de comer da árvore do conhecimento porque na história de Adão e Eva, Eva deu uma mordida na maçã no jardim do Éden e como resultado a humanidade foi exilada para a terra, portanto, buscar conhecimento nem sempre é uma boa ideia do ponto de vista religioso. Agora Jung podia ver esse mesmo conto religioso não apenas de uma perspectiva religiosa, mas também de uma perspectiva literária que viajou pela Inglaterra na obra de Christopher Marlowe e pela Alemanha na obra de Goethe. Então ele queria compreender o passado da humanidade através da ciência da arqueologia. No entanto, devido à situação financeira de sua família, ele não pôde se mudar para outra cidade para estudar arqueologia e a Universidade de Basileia não ensinou. Então ele se voltou para seu outro interesse que era a filosofia, mas ao mesmo tempo também estava interessado em algo mais cientificamente concreto. Então ele finalmente decidiu pela psiquiatria e pela medicina que combinavam a biologia e a mente humana. Embora sua família de ambos os lados tivesse fortes laços religiosos e estivesse até envolvida em atividades ocultas, eles também estavam envolvidos em estudos acadêmicos e científicos, então Jung cresceu para abrigar ambos os extremos do espectro, altamente idealista, ou você poderia chamar de baseado em crenças. Disciplinas como o ocultismo, a alquimia, a astrologia e os estudos religiosos, mas também a ciência empírica e baseada em evidências da psiquiatria e da psicanálise. Hoje, Jung é conhecido por unir as duas tradições supostamente inconciliáveis de crenças e ciências, a racional e a irracional, a material e a espiritual. Em 1896 matriculou-se na Universidade Basel para estudar medicina, graduando-se em 1900. Mudou-se então para a Universidade de Zurique, mas também começou a trabalhar num hospital psiquiátrico com Eugen Bleuler, um renomado psiquiatra que mantinha contato próximo com Sigmund Freud. A partir de então Jung e Freud se corresponderam e mais tarde colaboraram. Jung também trabalhou com um psiquiatra francês, Pierre Janet, cuja teoria do subconsciente pode ter sido anterior à teoria do inconsciente de Freud, resultando em uma rivalidade entre Freud e Janet. Em 1903, Jung publicou sua tese intitulada sobre a psicologia e a patologia dos chamados fenômenos ocultos, argumentando que a epilepsia, a histeria e a neurastenia são diferentes estados de consciência semelhantes aos fenômenos ocultos experimentados por um médium. Sua carreira como médico progrediu rapidamente, o que lhe permitiu casar-se em 1903 com Emma Rauschenbacher, filha de um rico comerciante de relógios que morreu 2 anos depois, deixando uma enorme fortuna para o casal. Mas apesar da riqueza que sua esposa lhe trouxe, Jung continuou a trabalhar duro, abrindo até mesmo sua própria clínica em 1909. Foi alegado que Jung foi sexualmente infiel. Mas apesar da infidelidade, o casal trabalhou junto, não só dentro do qual geraram 5 filhos, mas também fora, pois a esposa também se tornou uma importante psicanalista.
Em 1907, Jung conheceu Freud e durante os 5 anos seguintes eles trabalharam em estreita colaboração, muitas vezes viajando juntos e lendo as obras um do outro antes da publicação. Eles se tornaram tão próximos que Freud chamou Jung de seu filho adotivo, seu verdadeiro herdeiro. Mas em 1912, quando Jung publicou Psicologia do Inconsciente, a amizade deles acabou. Freud acreditava que a libido, a energia psíquica associada principalmente ao sexo, era a base do desenvolvimento de uma pessoa. Jung, no entanto, embora acreditasse que a libido era a energia psíquica associada a desejos corporais desenfreados, como sexo, fome, sede, sono e necessidades emocionais, era o inconsciente coletivo, as memórias ancestrais do passado, que eram vitais no desenvolvimento de uma pessoa. Assim, enquanto Freud enfatizava o sexo, Jung, por outro lado, enfatizava que as memórias ancestrais passadas eram vitais no modo como uma pessoa desenvolve a personalidade. Para Freud, o inconsciente era como um depósito onde todas as emoções e desejos reprimidos são guardados como um armário onde você joga itens indesejados em sua casa. Jung chamou isso de inconsciente pessoal, mas havia todo esse outro armazenamento, que ele chamou de inconsciente coletivo, que Freud não conseguiu perceber ou levar em consideração. Além disso, Freud não conseguiu ver o inconsciente como um repositório dinâmico, à medida que as memórias pessoais colidem com as memórias coletivas. Em outras palavras, Freud focou no indivíduo, enquanto Jung também enfatizou a bagagem histórica coletiva que todos carregamos dentro de nós. Jung analisou o próprio inconsciente e dividiu-o em dois, o pessoal e o coletivo, enquanto Freud o via como apenas um domínio estático. Como resultado, a psicologia analítica de Jung concentra-se na memória coletiva do passado distante na sua situação presente, enquanto a psicanálise de Freud se concentra principalmente nas suas próprias memórias, impulsos e emoções individuais do passado que foram reprimidas por você. O resultado do rompimento foi difícil para Jung, pois todos os outros também terminaram com ele devido à influência que Freud, o pai da psicanálise, tinha na época. Em 1913 ele sofreu psicose. É importante ressaltar que ele tinha 38 anos na época, um período crucial na vida de um homem, quando ocorre o que é considerado uma crise de meia-idade que muitos homens vivenciam. Sendo um homem prático e científico, ele escreveu suas experiências de alucinações, que chamou de O Imaginação Ativa, em seus livros negros, uma série de cadernos que se tornaram a base de seu famoso Livro Vermelho. Em 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, forçou Jung a ser convocado como médico do exército, mas também foi uma boa distração de seu isolamento após ser condenado ao ostracismo por Freud e seus amigos. Embora a Suíça fosse um país neutro, teve de lidar com a entrada de soldados de ambos os lados no seu território. Portanto, Jung estava trabalhando com soldados internados que estavam perdidos ou fugiram do inimigo e até mesmo de seu próprio exército. Em 1921, publicou Tipos Psicológicos, no qual discutiu a introversão e a extroversão como tipos de personalidade. Durante as 4 décadas seguintes, ele continuou a escrever e publicar livros, ao mesmo tempo que viajava para muitas partes do mundo, incluindo África e Ásia, o que solidificou a sua teoria do inconsciente coletivo. Ele também deu palestras na Europa e na América. Como resultado, ele ganhou amplo reconhecimento de universidades, incluindo as do Reino Unido e dos Estados Unidos. Faleceu em 1961, aos 85 anos. Hoje é considerado um dos maiores psicólogos de todos os tempos. Ele perde apenas para Freud em termos de importância no campo da psicanálise, mas sua contribuição é muito mais ampla do que a de Freud, especificamente nos campos da antropologia, arqueologia, literatura, filosofia, psicologia e religião. Sua teoria do inconsciente coletivo tem sido imensamente relevante para a literatura e a narração de histórias. Escritores como Hermann Hesse foram influenciados por Jung, especialmente em seus romances Lobo da Estepe, que discutirei em um vídeo futuro. Ele também influenciou grandes artistas e músicos, entre eles David Bowie, The Beatles e até a banda coreana BTS, sem falar em filmes, videogames etc. além de ser artesão e construtor.
Por exemplo, na década de 1920 ele construiu a Torre Bollingen, um pequeno castelo, onde morava alguns meses todos os anos, como uma espécie de retiro semelhante à cabana de Heidegger dentro da Floresta Negra para se isolar e se conectar com a natureza. Jung também teve algumas experiências na vida que pareciam aleatórias e coincidentes, mas que se revelaram altamente significativas. Isto também influenciou Wolfgang Pauli, o físico quântico. Jung estava interessado em alquimia. Seu livro de 1944, Psicologia e Alquimia, viu uma conexão entre os dois. Assim como os alquimistas tentavam transformar chumbo em ouro, os psicanalistas também ajudam as pessoas a transformar o inconsciente num nível mais elevado de consciência através do processo de individuação ou realização na vida. Assim como existem vários estágios do processo alquímico, o indivíduo também passa por um processo de desenvolvimento para encontrar seu verdadeiro propósito ou realização na vida. Agora discutirei as ideias centrais de Jung. Ideias centrais. Inconsciente coletivo. Uma das ideias junguianas mais fundamentais é o inconsciente coletivo, que se refere às nossas memórias coletivas que nos foram transmitidas desde nossa evolução inicial, exclusivas apenas dos humanos, que outros animais não exibem. Enquanto biólogos e cientistas argumentam que todos temos instintos universais entre todas as espécies animais, tais como os nossos instintos de sobrevivência como a fome e a segurança, bem como o instinto reprodutivo do impulso sexual, Jung argumenta que o inconsciente coletivo é muito específico dos humanos. Por inconsciente coletivo, Jung quis dizer nossas memórias culturais universais, como mitos e personagens com os quais podemos facilmente ressoar e compreender. Por exemplo, não importa onde você nasceu, você pode reconhecer personagens de uma história, como o herói ou o vilão, ou ainda arquétipos mais específicos que discutirei mais tarde. Esta ideia de inconsciente coletivo provavelmente remonta a Platão, que argumentou que quem ou o que quer que exista no mundo real são as muitas manifestações ou meras sombras de uma forma ideal. Em outras palavras, o mundo em essência não é apenas um mundo material, mas também um mundo de ideias, de espírito ou de forma, como ele o chamou. Temos um corpo como hardware que difere para cada pessoa devido ao tamanho, idade e altura, mas todos estamos equipados com um certo nível de software que nos faz responder aos mitos e lendas quase da mesma forma. Talvez uma analogia grosseira fosse assim. Nossa composição biológica é nosso hardware. E nossos instintos por comida e sexo são como uma placa-mãe costurada em nossa biologia, assim como um sistema operacional. E a nossa psicologia é o nosso software que, segundo a psicanálise, está dividido em duas seções, o consciente que é a ponta do iceberg e o inconsciente que está escondido de nós. Enquanto Freud estava interessado na psicologia individual, no que acontecia dentro de seu subconsciente, em sua infância e em suas lutas internas, Jung olhava para fora. Ele estava interessado nos pontos em comum que todos nós temos, apesar das nossas diferenças culturais ou religiosas. Por outras palavras, existem certos mitos e símbolos semelhantes que todos os humanos partilham, independentemente das suas origens culturais. Enquanto as suas próprias experiências de infância são armazenadas na sua memória individual, os mitos e símbolos comuns são armazenados no que ele denominou como a memória coletiva, como parte de uma consciência coletiva. Estas memórias coletivas não são o resultado das nossas próprias experiências individuais, mas herdadas dos nossos antepassados distantes que são transmitidas de geração em geração. Apesar da ligeira variação, estes mitos e símbolos são mais ou menos os mesmos em todas as culturas. Em outras palavras, uma grande parte da nossa psique ou mente consciente é preenchida pelas memórias dos nossos ancestrais. Assim como Freud forneceu os sonhos como evidência da existência do inconsciente, Jung também usou os sonhos como evidência do inconsciente coletivo. Por outras palavras, os nossos sonhos são como janelas para as nossas memórias coletivas do passado, sejam elas dos primeiros humanos ou mesmo dos macacos que viviam nas árvores ou mesmo num passado mais distante. Drãs são como pontes entre a mente consciente e a mente inconsciente. Por exemplo, o sonho de cair de um lugar alto pode até nos levar de volta aos ancestrais semelhantes aos macacos que viviam nas árvores. Para realmente compreender a teoria de Jung, podemos examiná-la através da filosofia.
O gigante grego, Platão, pensava que tudo o que existe no mundo físico são meras sombras da forma que só existe na mente. Em outras palavras, a mente é primária e o mundo exterior é uma mera sombra dessa mente. Mais tarde, nos séculos 17 e 18, na Europa, os racionalistas acreditavam que os humanos tinham um conhecimento inato do mundo. À medida que os bebés crescem, este conhecimento inato simplesmente se desdobra para que possamos dar sentido ao mundo. A teoria do inconsciente coletivo de Carl Jung é um tanto semelhante. Herdamos a maior parte de nossas memórias e arquétipos inconscientes de nossos ancestrais. Em outras palavras, a maior parte da nossa mente consciente está pré-montada ou pré-instalada. Uma boa analogia é uma mesa IKEA. Está tudo pronto, mas só precisamos juntar as coisas. Conecte-as juntas. O mesmo acontece com nossos mitos e histórias. À medida que lemos um romance ou assistimos a um filme, continuamos ligando os pontos. À medida que crescemos, simplesmente desdobramos essas memórias para dar sentido às nossas experiências pessoais e construir uma personalidade própria no mundo. Em outras palavras, a maior parte da nossa psicologia nos é dada no nascimento. À medida que crescemos, essa psicologia apenas se desenrola no nosso inconsciente para nos guiar ao longo da vida. Para o bem ou para o mal, a psique herdada, ou inconsciente coletivo, determina muitas de nossas crenças, experiências, emoções e motivações. A única maneira de sair desta prisão é conhecê-lo. Jung disse: "Vá ao compreender o inconsciente, nos libertamos de seu domínio." Carl Jung então, para resumir, enquanto Freud argumentava que o inconsciente, que inclui memórias coletadas, traumas, emoções reprimidas de nossa infância, determina a maior parte de nosso comportamento e experiências na vida, Jung deu um passo além, dizendo que não é apenas nossas próprias memórias inconscientes, mas também as memórias inconscientes coletivas que herdamos de nossos ancestrais. Portanto, o inconsciente não é apenas o seu, mas também o daqueles que vieram antes de nós. Arquétipos em nosso inconsciente coletivo existem símbolos e mitos presentes em todas as culturas. Jung chamou esses símbolos e mitos de arquétipos que são moldados dentro de nós antes de nascermos. Arquétipo, derivado da arqueologia, refere-se a um artefato cultural, remanescentes arcaicos ou imagens primordiais fossilizadas em nossa mente inconsciente, encontrados entre pessoas de todas as culturas, transmitidos por nossos primeiros ancestrais comuns, talvez o primeiro Homo sapiens, sendo, portanto, universal entre os humanos. Esses arquétipos são personagens repetidos presentes em todas as religiões, mitologias, arte, literatura como contos de fadas, bem como épicos e histórias. Em outras palavras, os arquétipos são como modelos para compreendermos nossas próprias experiências de vida. Por exemplo, quando ouvimos uma história, subconscientemente nos comparamos a esses personagens e arquétipos. Mas, curiosamente, não temos consciência de que eles nos são dados. Em outras palavras, não temos consciência desses arquétipos. Muitas vezes pensamos neles como algo naturalmente nosso. Assim como seus genes são transmitidos a você através de seus ancestrais como seu hardware, essas memórias também o são como seu software. Se o seu DNA é a memória dos seus genes, os arquétipos são as suas memórias culturais coletivas. Se voltarmos à filosofia, Kant argumentou que o nosso conhecimento do mundo vem através das nossas experiências. Mas não só isso, temos um mecanismo inato de racionalidade que estrutura o mundo. Por outras palavras, não somos receptores passivos de conhecimento do mundo exterior, impomos também a nossa própria estrutura mental ao mundo. Os arquétipos de Jung são um tanto semelhantes no sentido de que, por meio desses arquétipos na memória coletiva, damos melhor sentido às nossas experiências no mundo. Os arquétipos ficam em nossa mente inconsciente para nos fornecer padrões para que nossas experiências e emoções pareçam significativas para nós. Jung caracterizou a psique humana em três partes: o ego, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O ego é o lado racional ou consciente da nossa psique que regula as nossas vidas. É como um mecanismo de controle que diz o que fazer na sociedade, o que não deve ser feito e o que é aceitável fazer.
O inconsciente pessoal, no qual Freud se concentrou principalmente, inclui nossas próprias memórias individuais, incluindo memórias reprimidas e emoções reprimidas. O inconsciente coletivo, focado principalmente por Jung, é onde estão armazenados os arquétipos que herdamos de nossos ancestrais. Quais são os exemplos desses arquétipos? Jung examinou uma atividade que todos nós, humanos, compartilhamos. Narrativa. Desde muito cedo as crianças ficam fascinadas pelas histórias e mesmo na idade adulta, adoramos histórias. Por quê? Porque as histórias não apenas nos ensinam, mas também têm um profundo impacto emocional sobre nós. Em outras palavras, as histórias nos ensinam sobre o mundo, mas também nos unem emocionalmente aos outros. Na verdade, você poderia argumentar que a maioria das religiões se estabeleceu através de histórias. A maioria das tribos, comunidades, sociedades e até impérios foram construídos com base em histórias e mitos. Sem um mito comum, é difícil unir um império ou uma comunidade. Jung descobriu que a narração de histórias é onde vivem os arquétipos. Alguns exemplos que Jung dá são o velho sábio, a velha sábia, o herói, o pai, a mãe, o diabo e assim por diante. Se você observar mitos e histórias, poderá encontrar muitos desses arquétipos em todo o mundo. Agora você pode perguntar por que esses arquétipos surgiram. A resposta simples está em nossa biologia evolutiva. Como organismo ou animal vivo, enfrentamos predadores e presas. Enfrentamos desafios de sobrevivência. A forma como nos comportamos quando enfrentamos desafios de sobrevivência define nossos arquétipos. Assim, os arquétipos foram costurados em nossos genes porque nos permitiram sobreviver e transmitir esses genes a outras pessoas. Arquétipos são nossos instintos de sobrevivência escritos em histórias. Isso torna as histórias extremamente poderosas na nossa história evolutiva porque uma pessoa pode sobreviver através da sua própria engenhosidade ou desenvoltura, mas uma comunidade precisa de uma cola para unir todos os seus membros. Como você cola as pessoas? Através de histórias. Histórias e mitos que arrepiam os pelos das costas. Histórias que emocionam você. Histórias que motivam você. Tipos psicológicos. Os tipos psicológicos extrovertidos e introvertidos de Jung referem-se aos traços de personalidade e ao grau de abertura entre os indivíduos. Para explicar os dois tipos, tal como Nietzsche, Jung levou-nos de volta à Grécia Antiga, onde os dois deuses opostos, Apolo, o deus da razão, e Dionísio, o deus do vinho e da paixão, se equilibravam. Segundo Nietzsche, a filosofia e a civilização ocidentais suprimiram o Dionísio ou a paixão humana em favor da racionalidade. Mas para Jung, esses dois deuses representam dois tipos psicológicos. Apolo simboliza a introversão, um tipo reflexivo, sonhador e atencioso que tenta obter insight e compreender as coisas, sendo, portanto, muitas vezes solitário. Dionísio, por outro lado, simboliza a extroversão que próspera entre outras pessoas, priorizando o mundo exterior, as experiências e ações sensoriais e sensuais. Dionísio era o deus do vinho, então os extrovertidos são pessoas vivas e apaixonadas que realizam atividades divertidas com outras pessoas. Uma grande comparação é entre o personagem Hamlet de Shakespeare e o personagem Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Hamlet é reflexivo e pensador, enquanto Dom Quixote é um realizador. Todos nós vemos pedaços de nós mesmos tanto em Hamlet quanto em Dom Quixote. Embora no mundo de hoje estejamos, até certo ponto, privados da liberdade de ser como Dom Quixote, todos nos tornamos um pouco reflexivos ou introvertidos como Hamlet. Persona vs sombra em meio a todas as memórias coletivas que herdamos desde o nascimento, bem como ao nosso próprio inconsciente pessoal, parece haver muito caos e confusão dentro de nós. Jung apresenta a sua ideia de persona, que tanto pode significar personalidade quanto máscara, para nos dizer que não somos passivos com as memórias de nosso inconsciente pessoal e coletivo. Na verdade, tentamos criar para nós mesmos uma pequena persona pela qual queremos que os outros nos conheçam. Uma boa analogia seria uma carreira.
Passamos anos em escolas e universidades para traçar uma carreira para nós e finalmente nos tornamos professores, médicos, engenheiros ou youtuber. Persona é um processo semelhante no qual o indivíduo, consciente e inconscientemente, exibe uma persona para o mundo, guiado em parte pelos arquétipos, mas em parte devido às nossas próprias memórias pessoais dentro da cultura em que vivemos e em parte devido à nossa própria mente consciente. Essa persona é como uma máscara atrás da qual escondemos nossa psique coletiva, mas também exibimos nossa própria individualidade percebida. Poderíamos dizer que persona é um papel que desempenhamos no palco do teatro que chamamos de sociedade. É o nosso papel, a nossa identidade. Uma boa analogia seria uma vitrine. Eles mostram apenas os melhores itens à venda. Não as maçãs meio podres que ficam guardadas lá atrás. Quando nos apresentamos aos outros, temos o cuidado de mostrar algumas partes e ocultar outras. Além disso, também somos seletivos sobre o que mostrar dependendo de onde estamos. Poderíamos assumir uma personalidade diferente na presença de uma bela mulher por quem estamos romanticamente interessados. Mas na presença de nossos familiares ou amigos, apresentamos uma personalidade completamente diferente. O mesmo quando vamos a uma entrevista de emprego. Os japoneses têm um conceito chamado Oni Tatemai. Oni significa seu verdadeiro eu ou aquele que você mostra dentro de sua própria casa. Tatemai, literalmente significa fora de casa, é uma persona que você mostra aos outros. Eles são muito diferentes. Assim, para Jung, esse eu público é o nosso arquétipo individual, que ele chama de persona. É claro que a persona não é totalmente consciente, é principalmente inconsciente. Mas há também a parte que não queremos que o mundo saiba. Jung chama isso de sombra, que é o oposto da persona. Por exemplo, as nossas fraquezas, deficiências, impulsos e instintos que ficam no escuro e fazemos de tudo para escondê-los dos outros. Estes são os nossos segredos e impulsos ou pensamentos reprimidos que são inaceitáveis no nosso ambiente social devido a valores e normas religiosas ou sociais, mas também estas características entram em conflito com os nossos próprios valores e normas pessoais. Um bom exemplo de sombra na narrativa seria o vilão e nas religiões costuma ser representado como o diabo. Tendemos a associar a sombra aos outros e raramente a nós mesmos. Os bandidos são sempre outra pessoa e raramente nós mesmos. Em Crime e Castigo, de Dostoiévski, sem que o queiramos, simfizamos com Raskolnikov, um assassino a sangue frio, não porque gostemos dele, mas porque temos aquela sombra escura dentro de nós. Dado o momento e o lugar certos, pode acontecer. Então Dostoiévski entendeu a escuridão que todos temos dentro de nós. Não importa o quão santo você pense que é, você também tem o diabo dentro de você. Em meio a todos esses arquétipos, Jung argumentou que o objetivo final da nossa vida é realizar o verdadeiro eu, que é o arquétipo mais importante. Martin Heidegger chamou isso de autenticidade, que ele argumentou que pode ser alcançada se realmente compreendermos e aceitarmos a morte como uma condição necessária da vida. Para Jung, encontrar o eu verdadeiro exige muito trabalho, assim como no hinduísmo, só pode ser alcançado através de uma busca consciente. Ele chamou essa jornada de individuação. O processo e também o propósito final de um desenvolvimento pessoal no qual um indivíduo reconcilia o consciente com o inconsciente. É um pouco semelhante à jornada de um herói, na qual o herói tem que sacrificar coisas menores na vida para se tornar maior do que ele mesmo. Embora para a maioria das pessoas isso aconteça através da experiência de vida à medida que amadurecemos e ganhamos sabedoria, também pode acontecer através da nossa própria intervenção e autorreflexão. Para fazer isso, temos que olhar para o nosso eu inconsciente, mais profundamente dentro de nós, e compreender os nossos impulsos, emoções e memórias ancestrais mais profundos. Em outras palavras, o objetivo é equilibrarmos a persona com a sombra, na qual nenhuma delas tem controle total sobre nós. A tentativa de reconhecer e aceitar o inconsciente e o consciente. Isso é muito semelhante à ideia taoísta de Yin e Yang se equilibrando, que aliás influenciou bastante Jung.
Feminino versus masculino. Dois dos arquétipos mais importantes de acordo com Jung são a anima, a parte feminina da psicologia do homem, e o animus, o aspecto masculino da psicologia feminina. Segundo ele, no nível inconsciente, os homens possuem o feminino e as mulheres possuem dentro de si os arquétipos masculinos. Em outras palavras, todos nós temos duas personalidades, o papel de gênero consciente e o arquétipo inconsciente. Por quê? A resposta simples é ajudar-nos a compreender e lidar com o sexo oposto. Por exemplo, o arquétipo feminino inconsciente permite que os homens sejam suaves e compreendam as emoções e simpatizem com os outros, enquanto o arquétipo masculino inconsciente ajuda as mulheres a serem fortes e mais orientadas para objetivos ou orientadas para resultados. Para Jung, reconhecer o nosso arquétipo inconsciente interior não significa que temos de confundir os nossos papéis de gênero, mas sim melhorar a nossa capacidade de lidar com o outro gênero. Um homem deve reconhecer a anima simpática e suave interior, mas permanecer uma figura masculina, enquanto uma mulher deve reconhecer o animus forte e orientado para objetivos interior, mas também permanecer feminino. Agora discutirei 10 lições que podemos tirar da vida e dos escritos de Carl Jung. 10 lições. Lição 1. E não se restrinja a uma disciplina ou crença. A intuição não denota algo contrário à razão, mas algo fora do domínio da razão. Carl Jung, embora Jung fosse educado ou treinado na área da psicanálise, ele olhou além da disciplina e, em particular, estudou literatura e mitologia. Como todos sabemos, o poder da narrativa em nossa psicologia é muito forte. Desde muito cedo somos viciados em histórias. Agora, por que isso? A resposta simples é que as histórias devem ter tido uma grande utilidade para os nossos antepassados. Simplificando, as histórias são simplesmente sobre os erros de outras pessoas, com os quais podemos aprender. É claro que o poder das histórias vai além do aspecto didático, mas também nos diverte e nos mantém focados e presos a uma ideia ou objetivo. Assim, a genialidade de Carl Jung foi combinar literatura e narrativa, por um lado, com a psicanálise que se desenvolvia na época no mundo de língua alemã. Uma vez que o nosso ADN contém informações sobre como o nosso corpo desenvolve certas características, como a cor do cabelo e dos olhos, ou a altura ou a constituição e assim por diante, o nosso ADN também contém certas tendências em nós para certos arquétipos e histórias. Como disse no meu vídeo sobre Marcel Proust, a criatividade ocorre quando duas ideias ou disciplinas diferentes colidem ou se combinam. No caso de Proust, ele combinou a biologia evolutiva, a filosofia intuitiva com a arte para chegar a alguns belos insights. No caso de Jung, ele combinou a narração de histórias e a psicanálise para chegar às memórias inconscientes coletivas de certos arquétipos. Portanto, ser criativo é olhar além da sua disciplina. Assim como um artista que anda de um lado para o outro enquanto pinta, é criativo olhar para fora de sua própria disciplina. Lição 2. Pense, não julgue. Pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas julga. Carl Jung. Quando você olha para os interesses de Carl Jung, alguém pode ficar perplexo ou até confuso. Ele era um psicólogo sério, um cientista, pode-se dizer, e, claro, um terapeuta. Mas ele estava profundamente interessado em áreas que poderiam ser consideradas pseudociências. Seu interesse pela alquimia e pela psicologia paranormal pode parecer anticientífico e até irracional, mas Jung não julgou essas disciplinas pela forma como outros cientistas as viam. Em vez disso, ele se fez essa pergunta. Digamos que sejam pseudociências, mas por que persistem tanto tempo no imaginário humano? Sendo um homem curioso e de mente aberta, ele queria encontrar respostas em vez de descartar as coisas pelo seu valor nominal. O mesmo pode ser dito sobre mitos e lendas. Pode-se facilmente descartá-los como nada além de ficção ou fruto da imaginação, mas então Jung se perguntou como é que somos atraídos por mitos e lendas e como é que inventamos tais mitos e lendas em primeiro lugar. Portanto, a lição é não descartar algo sem realmente chegar ao fundo da questão. Em vez de julgar algo como irracional ou pseudocientífico, é melhor explicá-los e encontrar respostas sobre por que tivemos a alquimia ou por que a parapsicologia existiu em primeiro lugar.
Em outras palavras, às vezes o seu preconceito pode ser nosso pior inimigo para obter uma visão ou levar as coisas adiante. Somos supersticiosos. As pessoas mais racionais ainda acreditam em alguma forma de superstição. Seja o time esportivo ganhando um jogo se eles fizeram certas coisas ou apostando dinheiro em alguma coisa. Também temos fobias, medos irracionais. Por exemplo, o medo de cobras é como algumas memórias de traumas passados depositadas em lugares onde não existe cobra alguma. Então pense, antes de julgar. Lição 3: E aprenda com os outros. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas, se houver alguma reação, ambas se transformam. Carl Jung. No mundo de língua alemã, a prática da aprendizagem é muito forte. Ainda hoje, a maioria dos jovens alemães passa por um período de aprendizagem para aprender o ofício com alguém na prática. É claro que o sistema educativo tornou mais fácil para todos aprenderem coisas nas escolas, por isso a necessidade de aprender uma profissão no trabalho tornou-se menos popular, mas não há substituto para aprender com alguém no trabalho. Assim, Jung passou anos tornando-se discípulo de outros psicanalistas, como o psiquiatra suíço Eugène Bleuler, o psicólogo francês Pierre Janet e, claro, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. É muito importante que se tenha alguns mentores próximos com quem aprender. Hoje muita gente descarta o passado e quem veio antes. Se há algo que podemos aprender com a história é que devemos aprender e valorizar aqueles que vieram antes de nós e tentar fazer uso da maior parte do seu conhecimento e sabedoria. Friedrich Nietzsche, o filósofo mais individualista, faz com que seus heróis ubermens passem por um estágio de camelo, durante o qual eles trabalham como um camelo para aprender seu ofício e só então podem se tornar o leão que ruge. Portanto, aprenda com seus professores, mentores e pais e então você será capaz de descobrir o que lhes falta. O verdadeiro líder é sempre liderado. Carl Jung. Lição 4: Faça anotações. Jung deixou para trás 1 tonelada de páginas de anotações, diários e diários. Ele escreveu suas memórias, sonhos e até mesmo experiências de alucinações. Nossa memória não é confiável. Se você pensar em filosofia, só conhecemos as filosofias ou histórias daqueles que as escreveram. Pensamentos humanos e percepções filosóficas antes de escrever são bastante desconhecidos. Não porque não tivessem filosofia ou histórias, é porque não deixaram palavras escritas. Portanto, escrever tem poder e quando você escreve coisas, você não apenas se sente aliviado, mas também lhe dá ótimas ideias e insights sobre sua própria personalidade e mente. Portanto, uma forma de se compreender é fazer anotações e anotar memórias e experiências. O autoconhecimento talvez seja muito mais difícil do que imaginamos. Portanto, manter um diário é uma boa maneira de encontrar pistas sobre o que realmente faz você funcionar além da rotina diária ou das redes sociais. Portanto, faça anotações, porque isso leva você mais fundo em si mesmo. Lição 5: Conte sua história. A razão do mal no mundo é que as pessoas não conseguem contar as suas histórias. Carl Jung. A psicanálise como disciplina também é às vezes chamada de cura pela fala. Mas é mais do que apenas falar. É contar histórias. Contando suas histórias. Se registrar um diário é uma boa maneira de se livrar de alguns pensamentos e experiências profundas e difíceis, contar sua história para que outras pessoas leiam seja talvez um passo adiante. Agora você está escrevendo para um público. Você está formulando seus pensamentos em uma história coerente. Jung compreendeu os mitos de poder e a narrativa de histórias em nosso passado evolutivo coletivo. Mas a mesma coisa se aplica ao indivíduo. Sua história pode lançar luz sobre seu próprio passado. Para muitos romancistas e contadores de histórias, ou mesmo artistas, escrever ou contar uma história ou criar uma obra de arte é um processo de descoberta. Ao contar sua história, você embarca em uma jornada de autodescoberta. Lição 6: Da arte é terapia. A arte é uma espécie de impulso inato que apodera-se do ser humano e faz dele seu instrumento.
Para desempenhar esta difícil função, às vezes é necessário que ele sacrifique a felicidade e tudo o que faz a vida valer a pena para o ser humano comum. Carl Jung. Não apenas na psicoterapia a arte é frequentemente usada para tratar pacientes, mas filósofos como Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, claro, Carl Jung viam a arte como um antídoto para o sofrimento. Schopenhauer argumentou que a música era a única saída da nossa condição humana de sofrimento perpétuo. Nietzsche colocou a arte como um antídoto para o niilismo, pois ela nos dá o propósito último da vida. Jung observou como a arte curava seus pacientes traumáticos, aliviando sua ansiedade e medo. Hoje, não só a dança e a música, mas também a narração de histórias e a escrita criativa são utilizadas para curar muitos pacientes de doenças mentais. Tal como as civilizações sobrevivem e prosperam com base em mitos e histórias, a nível pessoal, também sobrevivemos e prosperamos com histórias, artes e ofícios. Todos nós conhecemos o melhor contador de histórias da nossa família. Você se sente próximo deles. Eles ficam na memória coletiva de quem os ouviu contar histórias. Nossa persona é a nossa história que contamos ao mundo de forma consciente, mas também inconscientemente. A sombra, porém, é a história que nunca contamos a ninguém. Somente grandes romancistas são capazes de explorar seus mundos sombrios para se conectar com o inconsciente coletivo e contar histórias perspicazes e psicológicas. Dostoiévski foi um grande romancista cujas histórias psicológicas aterrorizam, mas também revelam algo mais profundo dentro de nós. Lição 7. A disciplina leva à iluminação. Observei que uma vida dirigida a um objetivo é em geral melhor, mais rica e mais saudável do que uma vida sem objetivo, e que é melhor avançar com o fluxo do tempo do que retroceder contra ele. Carl Jung. Às vezes, existe um equívoco de que aqueles que são iluminados ou que alcançaram uma vida plena são muitas vezes pessoas passivas, pacíficas, tranquilas e inativas. A vida em sua essência é uma luta. Tudo se consegue através da luta. O mesmo pode ser dito sobre significado e iluminação. É através do esforço individual e do trabalho árduo que alguém pode alcançar uma vida significativa para si mesmo. Jung diz: por que você está procurando ajuda? Você acredita que a ajuda virá de fora? O que está por vir é criado em você e a partir de você. Portanto, olhe para dentro de si mesmo. Não compare, não meça. Nenhum outro caminho é igual ao seu. Todas as outras formas enganam e tentam você. Você deve cumprir o caminho que está em você. Carl Jung. Portanto, para se tornar alguém, é preciso sofrer provações e tribulações por suas próprias ações. Citação: devemos cometer erros. Devemos viver nossa própria visão de vida. Se você evita o erro, você não vive. Em certo sentido, pode-se até dizer que toda vida é um erro, pois ninguém encontrou a verdade. Carl Jung. Só seremos libertados se passarmos pela árdua jornada da vida. Nenhum guru ou líder pode libertá-lo, somente você pode abrir um caminho único para si mesmo. Isso significa que é preciso agir e ser disciplinado. Ninguém pode se tornar um grande artista da noite para o dia e o mesmo se aplica à realização na vida. Citação: a verdadeira libertação não vem de encobrir ou reprimir estados dolorosos de sentimento, mas apenas de experimentá-los plenamente. Carl Jung. Lição 8. Abrace sua escuridão também. Aquilo que você resiste, persiste. Muitas vezes escapamos de nossos pensamentos e experiências sombrias. Este é o cerne da psicanálise e suprimimos emoções e experiências desagradáveis de nossa consciência e as empurramos para o reino subconsciente. Jung diz que é preciso compreender seu lado negro antes de poder lidar com outras pessoas. Citação: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas de outras pessoas. Quando você lê Crime e Castigo, de Dostoiévski, a reação comum é ficar do lado de um assassino. Ficamos apavorados quando Raskolnikov está prestes a confessar. Queremos que ele escape impune do assassinato. Por quê? Porque nós o entendemos. Nós o entendemos em nós. Ele era um estudante pobre que precisava de dinheiro. Não só isso,
ele é muito bom em justificar suas ações. Não só isso, ele também é desajeitado como um Joe comum e também é extremamente atormentado por dentro. Todas essas emoções nos fazem ficar do lado de um assassino. Jung diz que isso é o que os humanos são. Não somos santos nem maus. Somos um pouco dos dois. A menos que compreendamos e abracemos totalmente o nosso lado negro, não poderemos nos tornar bons. Compreender e abraçar o nosso lado mais sombrio nos torna fortes e é através da força absoluta que podemos ser iluminados. Pessoas fracas não podem ser iluminadas. Portanto, escapar dos nossos pensamentos e emoções mais sombrios não é a resposta. É hora de abraçarmos o fato de que somos escuros e claros ao mesmo tempo. Citação: não aspiro ser um bom homem. Aspiro ser um homem completo. Lição 9: estamos todos conectados. Aceitar os humanos como animais tem sido extremamente difícil para os religiosos nos últimos séculos, desde Charles Darwin. Os europeus desenvolveram uma ciência sofisticada que desafiou o dogma religioso de que Deus criou os humanos e depois os expulsou do jardim do Éden, mas devido a séculos de doutrinação religiosa, o excepcionalismo humano penetrou tão profundamente na cultura e na psique que foi difícil para muitos os europeus aceitassem que eram iguais às outras raças, quanto mais descendentes dos macacos. Assim, a tentativa de Jung de encontrar um elo perdido entre todos os humanos, não no nível biológico, porque os biólogos já haviam aceitado, mas também no nível mitológico. Assim, a sua teoria do inconsciente coletivo de que todos partilhamos as mesmas histórias e mitos, independentemente da nossa cultura, provou que os humanos provêm de ancestrais comuns. Então isso conectou todos os humanos em um nível psicológico. Agora não poderíamos dizer que uma raça era melhor que a outra ou que Deus favoreceu uma raça em detrimento da outra. Em outras palavras, o termo conexão humana é real e profundamente psicológico. Lição 10: a produtividade é tão importante quanto a criatividade. Uma das principais críticas contra Carl Jung é que ele se concentrou muito nos problemas humanos internos e menos nas lutas externas, como sobreviver no mundo real. Em outras palavras, Jung concentrou-se nos tipos criativos, nos artistas, romancistas, músicos, etc., enquanto ignorava os tipos produtivos. Na sociedade precisamos de ambos. Pessoas criativas apresentam grandes ideias, invenções e soluções para problemas, mas, em última análise, é o tipo de pessoa produtiva que faz as coisas acontecerem ou alcança algo e faz o trabalho. Portanto, isso também se aplica a um indivíduo. Se nos concentrarmos apenas em ser uma mente criativa e não termos feito algo com essa criatividade, será uma perda de tempo. Portanto, o truque não é apenas ser um gênio criativo, mas também alguém que transforma essa criatividade em algo. Carl Jung passou anos e anos escrevendo suas ideias e teorias. Tenho certeza de que houve pessoas que tiveram percepções semelhantes, mas só teremos conhecimento dessas ideias se alguém se deu ao trabalho de escrever livros, publicar artigos e realizar pesquisas. O mesmo com você. Se você quer se tornar um escritor, você deve escrever. Se você quer ser youtuber, você deve fazer vídeos. Portanto, um bom equilíbrio entre criatividade e produtividade leva ao sucesso. Vou deixar você com esta citação. O fato é que cada pessoa tem que fazer algo diferente, algo que seja exclusivamente seu. Muito obrigado.